Veja o que aconteceu com o rei lá no passado, há milhares de anos, sei lá quantos anos, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás. Veja o que aconteceu com o rei por causa da adoração, por causa da fé que ele tinha em um Deus inexistente, em um Deus fictício. Assim são os religiosos da mesma forma. É a mesma situação. A adoração dos religiosos é a um Deus que não existe, ou a um Deus que não veio para eles. Mais ou menos isso. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 2 em diante. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebube, Deus de Ecrom, e sararei desta doença. Baal-Zebube, que depois, nos escritos aí que eles dizem, os evangelhos, se tornou em Beelzebu. Beelzebu. Também só foi falado ali. Se eu não me engano, Paulo nunca falou desse Beelzebu. Apolo, no livro de Hebreus, também nunca falou desse Beelzebu. Os discípulos, João e Pedro, não falaram também lá. Se eu não me engano, apareceu somente nenhum aí. Quando os fariseus, segundo o que está escrito, diz que Jesus fazia aqueles poder pelo poder de Beelzebu. Aí já mudou. Aí mudou de Baal-Zebub para Beelzebu. Ou seja, é um Deus que nunca existiu. E os da feitiçaria, eles adoram, eles têm lá até um trono, ali é o trono de Beelzebu, é o trono de Lúcifer. Tudo fanfarrice, tudo um Deus que nunca existiu. Tudo espírito do engano. Olha aqui, o rei Acasias. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. No versículo 3 de 2 Reis, capítulo 1. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Aqui Deus aí aparece com D minúsculo, tá? Versículo 4. Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Veja a sentença que foi dada a esse rei Acasias, filho de Jezabel. Então ele mandou consultar um Deus inexistente, Baal-Zebub, e os mensageiros perguntaram a Baal-Zebub, que ele acreditava, se ele iria sair daquela cama ou não. O anjo do Senhor foi e falou: Elias, pergunta para esses incrédulos aí, em Israel não tem Deus, para que eles possam consultar um Deus que nem existe, o Deus das moscas, o Deus sei lá do que? Você veja, é a mesma situação desses religiosos nos dias de hoje. Eles clamam em nome de quem não existe mais. Eles pedem em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais. Jesus de Nazaré foi um véu que revestiu o Espírito de Deus. E aquele véu se acabou no ano 33. Depois daquilo, quem ressuscitou foi o Cristo glorificado. Foi o Cristo que é Deus. A religião, os religiosos ficam aí há quase 2000 anos, clamando em nome de Jesus, e faz o quê? Está na mesma situação desse rei Acasias, clamando por um Deus que não existe mais. Por isso que eles veem anjo subindo em parede, por isso que eles ouvem vozes, por isso que eles são amaldiçoados, por isso que eles estão em trevas. Todo religioso, ele vive em trevas, porque ele é incrédulo, ele não acredita nos escritos bíblicos.
Infelizmente. Então a sentença do rei Acasias foi a morte. E a sentença desses que ainda clamam por Jesus de Nazaré, sendo que não existe mais, até Paulo, em 2 Coríntios, Paulo falou, se um dia conhecemos Cristo na natureza carnal, já não o conhecemos mais. Você consegue entender a diferença? Se o próprio Paulo rejeitou ficar ali adorando, idolatrando Jesus de Nazaré, imagine nós que estamos há quase 2000 anos depois de tudo acontecido. Ou seja, chama-se ignorância religiosa, chama trevas religiosas. Fazer o quê? A gente está lendo, a gente está mostrando, mas eles não querem acreditar, então deixa eles continuar nas trevas, no engano e na mentira, sustentando um sistema falido, um sistema lixo, um estrume, porque o próprio Paulo considerou o legalismo de Moisés como lixo. Filipenses 3, o próprio Paulo considerou. Se Paulo considerou as leis de Moisés lixo, e eu vou considerar como? Como que aquilo que o gato enterra tem mais valor do que as leis de Moisés. Mas os religiosos não querem entender assim, então que seja feliz na pocilga de Moisés, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dá aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é o Deus Espírito, que é o Deus que Jesus de Nazaré veio mostrar para aquela mulher samaritana. O Deus que é o Espírito, o Deus do amor, da misericórdia, da justiça e o Deus da paz. Até a próxima. Tchau, tchau.